O hormônio atômico, ele envolve o sangue. Ele vai entrando na corrente sanguínea, esse é o propósito. Nossa corrente elétrica é o coração, os olhos e o cérebro. Em um cromossomo temos 5 bilhões de nucleotídeos. Cada nucleotídeo é formado por 4 bases, ou seja, temos 20 bilhões de conexões. Hipoteticamente, se a gente transformasse essas informações em bits, que poderíamos ter em nosso computador, fazendo dessa maneira, convertendo em palavras, vamos converter o DNA em palavras. Cada letra do nosso alfabeto, ela é representada por 6 bits. Pegamos 20 bilhões e dividimos por 6, quantidade de letras. Pegamos esse número então e dividimos por 6 de novo. Vamos ter então o número de palavras. Se considerarmos que cada página de um livro tem 300 palavras, dividimos o número anterior por 300 e teremos então o número de páginas. Se considerarmos livros grossos tipo Bíblia de 500 páginas e pegarmos o número anterior e dividimos por 500, teremos então a quantidade de livros. Um cromossomo tem 4.000 livros de 500 páginas. Multiplica por 46 cromossomos que a gente tem, 184.000 livros de 500 páginas. Isso não foi feito aleatoriamente. Informações do nosso cérebro, como nosso corpo funciona, informações do nosso pâncreas, fígado, vesículas, baço, rins, estômagos, pulmão, tudo, como tudo funciona. Até mesmo doenças hereditárias que vêm dos pais. Todo esse sistema é muito perfeito para não ser criado por um ser onipotente, por um ser onipresente, por um ser onisciente. Mas tem ainda o item número 2, que é mais interessante. Quem já viu fotos do DNA sabe que ele é como se fosse uma dupla hélice, com conexões. O DNA tem 2 partes, vamos dizer assim. Uma você recebe da mãe, outra recebe do pai, por exemplo. Essas partes são conectadas por pontes. Não é em todo lugar que tem essa informação. Não é em todo lugar da informação que você tem as pontes. Mas essas pontes, elas seguem um padrão. Esse padrão vem 10 unidades de informação, então vem a ponte, 5, depois 6 e depois 5. Esse padrão se repete várias vezes. Agora vamos para o Antigo Testamento em hebraico, o alfabeto hebraico, e como está escrito o nome de Deus em hebraico. 4 letras. YHWH, Yud, Re, Vav, Re. Em hebraico, cada letra vale um número. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Se a gente estivesse falando em hebraico, seria A mais A é igual a B. 1 mais 1 é igual a 2. A mais B é igual a C. 1 mais 2 é igual a 3. Ou B mais B, que é igual a D. 2 mais 2, que é igual a 4. Ou seja, as letras valem números mesmo. Adivinha só quanto é que dá. Yud vale 10, Re 5, Vav 6, Re 5. O nosso Criador deixou a marca sagrada. É o que une as 2 partes do nosso DNA. E eu perguntaria a um ateu: o que você acha sobre isso? Ele vai me responder: foi mera coincidência do acaso desse nosso universo. Tudo bem. Uma segunda pergunta, já para um matemático, estatístico, que não deve ser difícil para ele responder. Qual a probabilidade disso ser uma coincidência? É praticamente 0. Esse é o maior presente que Deus poderia ter nos dado. O poder de passar para os nossos filhos, netos
gerações e gerações. A glândula pineal, essa glândula é a ponte para o mundo espiritual. É o órgão da percepção, o sexto sentido. Essa visão está adormecida. A pineal é os olhos da mente. Ela é capaz de perceber as multiplicidades, as polaridades e as dualidades. A visão espiritual dessa glândula integra tudo isso. Essa glândula situa-se no centro do cérebro. Ela é muito sensível aos campos eletromagnéticos, capaz de captar informações a níveis dimensionais, também chamados de terceiro olho, por possuir estruturas básicas dos nossos olhos. Acreditava-se até agora que era um órgão pouco desenvolvido. E, para surpresa dos cientistas, foi descoberto que nessa glândula, depois de descalcificada, é claro, ela é capaz de perceber energias eletromagnéticas, radiações eletromagnéticas, usando o Sol para despertar substâncias neurotransmissoras que estimulam atividades físicas, mentais, espirituais e hormônios sexuais em todos os seres humanos e em todos os animais. Esse aqui, por exemplo, é o Codex Alimentaris do Antigo Egito. O ser humano deveria de ter uma idade média de 140 anos. Devido à poluição, toxinas em alimentos, todo o dano causado à nossa atmosfera. Por volta do século XVI, no Havaí, foi descoberta a maior concentração de ouro monatômico. Esses seres faziam parte de um grande império e estavam em busca e na disputa para encontrar 8 tipos de metais supercondutores que eram encontrados na água do mar daquela região. Esses metais supostamente poderiam melhorar e também ajudar na regeneração de todas as funções do nosso corpo, aumentando a regeneração, nos mantendo jovens. Esses elementos que são supercondutores, conhecidos como ouro monatômico, esses supercondutores não aquecem facilmente, se mantendo estável, sem aquecer. Temos 3 importantes órgãos elétricos, sendo eles coração, olhos e cérebro, sendo o cérebro o mais importante deles. Todos grandes máquinas elétricas, em forma de órgãos sensitivos. O ouro monatômico fará com que seu cérebro viaje como em superrodovias quânticas. Isto significa a melhoria de nossos sentidos, despertando o sexto sentido, a percepção, ativando partes de nosso cérebro que antes permaneciam inertes, trazendo maior capacidade cerebral, fazendo assim a você entender melhor os problemas. Uma vez que essa percepção for ativada, você saberá perceber o mal e também a detectar mentiras, podendo então reconstruir seu passado e construir seu futuro. Desde o Éden, somos escravos. Fomos então usados para experimentos. Conta-se a lenda que foi arrancada uma de suas costelas, por ser uma parte do corpo humano, que podendo ser removida não causaria muitos danos. E também porque a costela continha células de medula óssea, que seriam a fonte perfeita para o desenvolvimento do DNA, cuja sigla é ácido desoxirribonucleico. Com o DNA modificado e melhorado para uma próxima geração de humanos, que somos nós hoje, em uma fêmea humana foi enxertado esse DNA, que passou a ter seus filhos, que eram idênticos e geneticamente modificados. Essa nova raça de humanos trabalhavam para estes seres na extração do ouro monatômico. Era um esforço muito grande, pois teriam que ser retirados em pares de 8 átomos por moléculas. A partir daí, ser separados os seus primos multiatômicos. Porém, não eram muitos os que sabiam da existência desses seres. Por fim, por alguma razão, estes seres desapareceram, sem deixar rastros de sua existência, se tornando
uma lenda, já não existiam mais. O nosso DNA seria a assinatura do próprio Deus. Aquele que soubesse do segredo tinha uma vida longa e próspera. Exemplo, Matusalém, que era o mais conhecido entre eles, diziam que ele viveu 950 anos e que a cor do seu sangue era azul, motivo pelo qual o ouro não oxida com oxigênio e água salgada. Já o ferro oxida, por isso a cor vermelha. O segredo do ouro monatômico. Elementos secretos são conhecidos. Os 8 elementos, rutênio, ródio, paládio e prata, fazem parte do grupo de platina leve. E o ósmio, irídio, platina e ouro, que fazem parte do grupo de platina pesada. Já a palavra orm, em inglês, significa elemento monatômico orbitamente rearranjado. O ouro monatômico, na sua ingestão monatômica, prolonga a vida, regenerando órgãos internos, aumentando a imunidade, aumentando a capacidade física, psíquica, melhorando e reparando todas as funções do corpo. Ao longo do tempo, passamos por um período onde havia uma abundância de metais, entre eles o ouro, a prata, o bronze e o ferro. Vivemos em uma época em que o ferro é abundante. O ferro e o barro juntos têm a cor de barro, que é igual à cor do alumínio quando oxidado pelo oxigênio. A sigla alumínio na tabela periódica você pode entender como AI, que significa inteligência artificial. Eu vou explicar a ligação que tem a ver com alumínio. O ferro no nosso sangue serve para conduzir eletricidade, extraída do oxigênio, passado através do nosso pulmão. Mas nem sempre tivemos ferro no sangue. Temos ferro hoje porque estamos no penúltimo reino. O valor de um metal é diretamente relacionado à sua capacidade de conduzir eletricidade. Quanto mais condutivo, mais caro. O ouro é caro, por isso é um dos melhores. É o principal metal para ser usado em circuitos elétricos. Do contrário, o alumínio é barato e é um péssimo condutor elétrico. Todos os metais são encontrados na natureza. Isso não é coincidência ou mero acaso do universo. Os povos antigos da Babilônia, eles tinham ouro no sangue. No reino persa, eles tinham prata. No reino grego, eles tinham bronze. No reino romano, eles têm ferro no sangue. Vivemos no reino romano. Segundo pesquisadores cristãos, o reinado do anticristo vai degradar nosso sangue ainda mais. A nossa saúde degrada muito mais, até a morte. Por exemplo, a falta de respiração. O ser humano, ele estará no seu pior estado da história. Suspeita-se que o ferro e o barro é o alumínio. Mas como o metal do nosso sangue foi substituído? Ao longo do tempo, o ser humano foi minerando a terra, retirando os metais mais condutivos e deixando os menos condutivos. Esses metais foram usados na construção de ídolos. O primeiro metal a ser extraído em grandes quantidades foi o ouro, para a construção de ídolos. O ouro era o metal mais abundante da terra, tanto segundo Apocalipse 21:21, Babilônia tinha estátua de ouro, Pérsia tinha estátua de prata, Grécia tinha estátua de bronze, Roma tem estátuas de ferro. Tudo indica que os próximos ídolos serão alumínio. No futuro não haverá mais metais a não ser alumínio para ele absorver olhos, coração e cérebro. E então ele vai acabar com o fôlego para o resto de nossas vidas, dando fôlego à imagem da besta. É de conhecimento comum que o ouro monatômico faz bem para a saúde, e esse número vem crescendo. Nosso tempo de vida é um reflexo da oxidação do nosso sangue. O ferro oxida rapidamente, então vivemos pouco. Por outro lado, o ouro não reage com oxigênio, então o organismo vive por mais tempo. O ouro é um metal nobre, é daí que vem a ideia de sangue nobre e realeza. Isso vem desse princípio. Os reis da antiguidade eram os que tinham mais ouro. Tem uma passagem na Bíblia, diz que Moisés viveu 600 anos e que Matusalém viveu 950 anos, porque o sangue deles era azul. Noé viveu menos, porque passou a ingerir ferro em seus alimentos. O sangue, que tem 100% ouro, ao contrário do ferro, ele tem a cor azul. A cor vermelha do nosso sangue vem devido à oxidação em ambiente salgado. Quando o nosso sangue tiver 100% alumínio, ao invés de ferro,
ele terá a cor de barro, porque o alumínio oxidado é marrom. O alumínio é um elemento químico com o símbolo Al, que dá a impressão AI, que na minha opinião, eu não sou dono da verdade, mas é na minha opinião, significa inteligência artificial. E o seu número atômico é 13. 13 também é o número da religião dos mistérios. A estrutura cristalizada do alumínio é um cubo. Satanás vai tentar criar seu próprio homem, usando os elementos da terra, e levar o homem ao pó, até Satanás finalmente conseguir tirar o fôlego. Se o homem não tiver nenhum metal supostamente capaz de conduzir eletricidade para ele, nosso corpo, olho, coração e cérebro, ele vai morrer por falta de ar, porque são esses órgãos que controlam o pulmão. O alumínio não conduz eletricidade, então desligará o ser humano para sempre. Enquanto isso, ele aperta seu botão Start para a sua nova criação 100% artificial e ser adorado por ele, ou ser destruído quem não o adorar por ser o único Deus. Nosso sangue foi sendo lentamente trocado por elementos cada vez piores. É de conhecimento comum que o consumo de ouro monoatômico faz bem para a saúde. E agora sabem por quê.